Então, hoje estamos reunidos aqui, né, para a sessão de defesa do trabalho de curso, o trabalho de conclusão de curso da aluna Vitória da Silva Ricardo, intitulado Abuso Sexual Infantil no Contexto Intrafamiliar, uma revisão bibliográfica. Vitória, você terá 20 minutos para apresentar o seu trabalho, e aí depois a banca vai fazer as suas considerações, e a gente vai ter um momento de reunião para deliberar sobre, né, a aprovação ou não do teu trabalho, ok? Tá, ok. Então, fica aí à vontade, pode começar. Eu vou começar aqui a fazer aqui a apresentação, passar para ti. Pronto, já está aparecendo aí para vocês, né? Está carregando ainda, tá tudo preto aqui para mim. Ok. E carregando ainda. Ok, tudo bem. Pronto, apareceu. Eu vou só fazer um teste aqui. Eu passei, deu para passar para vocês? Ainda não, filho. Tá parado na primeira página. Eu queria ficar independente, mas tudo bem, eu vou pedindo para o professor passar. Eu tentei também na do Dário, eu tentei fazer, mas não deu certo. Né? Ele tentou passar. Não. Pronto. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos e cumprimentar a banca examinadora em nome da professora Viviane e da professora Andréia. Muito obrigada por terem aceitado o convite. É um grande prazer ter duas mulheres tão incríveis aqui. E um grande prazer também ter sido orientanda do Alexandre Quintela. Muito obrigada também. Meu nome é Vitória da Silva Ricardo e o título do meu trabalho foi Abuso Sexual Infantil no Contexto Intrafamiliar. Uma revisão bibliográfica. Pode passar. Ainda não passou aqui para mim. Não sei se eu vou passando aqui, porque para mim passa. Eu vou dando continuidade, tá? Certo, beleza. Pronto. Introdução. Quando nós pensamos em infância, geralmente nós pensamos em brincadeiras, fantasias, risadas, doçuras. Só que nem sempre essa é a realidade de muitas crianças. Muitas crianças são abusadas sexualmente num ambiente que elas deveriam estar sendo protegidas, que é um ambiente de casa, da vizinhança. Dados epistemológicos da OMS mostram que entre 2011 e 2017 foram registrados 184.524 casos de violência contra crianças e adolescentes. Esse caso ele pode ser alarmante para a gente. E, segundo Williams, 2003, existe uma dificuldade em quantificar esses casos, porque nem todos são denunciados. Então, apesar desse número ser alarmante para a gente, entende-se que os números reais são muito maiores, porque muitos deles não são denunciados. O motivo do tema, né, de vir a pesquisar sobre esse tema, se deu após a lucidez da problemática de um filme que se chama Lolita. Ele é de 1997. Eu gostava muito desse filme e eu assistia, adorava, achava romântico. E com o decorrer da minha maturidade, eu fui entendendo do que se tratava. Não se tratava de uma história de amor. Se tratava de um abuso sexual infantil no contexto intrafamiliar. Ele retrata o caso de uma mulher que mora com a sua filha e reparte um quarto com um estranho. O estranho se apaixona pela menina, se casa com a dona da casa, e aí depois essa dona da casa morre e ele passa a abusar dessa menina. Só que no filme, o filme é feito mais ou menos pela visão dele, então ele tem uma coisa romantizada daquilo. E com o passar do tempo, percebi que se tratava de um abuso sexual e quanto isso era comum, que não era só na mídia, não era só num filme, isso é muito comum. E dentro do filme, eu percebi que ele teve muitas consequências na vida dela, gravidez na adolescência, com o tempo ela fugiu dele e provavelmente não continuou os estudos. Pensando nessas consequências, eu chego na minha pergunta norteadora. Quais os possíveis impactos causados para as vítimas de abuso sexual infantil no contexto intrafamiliar? Vou passar aqui o slide. Desse modo, o objetivo geral foi descrever, a partir da revisão bibliográfica dos últimos 10 anos, as características e impactos do abuso sexual infantil intrafamiliar. Como objetivos específicos, eu tive abordar o conceito de abuso sexual infantil, explanar a realidade e dinâmica do abuso intrafamiliar, identificar as possíveis consequências para as vítimas e catalogar os canais de denúncias e as possíveis redes de proteção.
Para a construção do artigo foi realizada a pesquisa bibliográfica e qualitativa. As minhas bases de dados foram o Cielo e o PepSIC. E os meus descritores foram abuso sexual, crianças, adolescentes, intrafamiliar e consequências. Pronto. Aqui eu vou abordar rapidamente como foi que eu fiz. Na minha seção 1, eu abordei sobre o conceito de abuso sexual intrafamiliar. Para essa construção, eu contei com alguns autores, que foram Margaret et al., Wiseman et al., Mello e o Florentino. Eu deixei aqui o Florentino porque foi esse autor que eu achei que foi mais completo, que eu mais me identifiquei, que eu gostei da forma que ele definiu. Define-se o abuso sexual infantil intrafamiliar como um conjunto de ações de cunho sexual envolvendo ou não contato físico com a criança e praticada por seus irmãos, parentes ou pessoas do vínculo familiar da vítima. Então, Florentino foi um dos autores que me marcaram muito nessa construção. Em outros locais, outras partes do texto, eu utilizei ele também porque eu achei que ele foi muito sensato nessa construção dele. Vou passar aqui. Na minha segunda sessão, eu abordei os aspectos históricos. Nem sempre a noção de infância foi a que nós temos hoje. O autor Aries, que ele é super conhecido, que a gente estuda bastante na nossa graduação, ele fala, né, que antigamente as crianças eram vistas como adultos em miniatura. Então, as crianças eram envolvidas nas coisas do dia a dia dos adultos como se fossem adultos. Então, estavam ali no meio das conversas e de todas as dinâmicas das pessoas. Então, a gente pode perceber também, eu acho que não tem um livro que eu li dele, ele abordou um pouco sobre isso, até de ter do abuso, já existiu o abuso e de se ter essa normalidade do prazer dos adultos em prol das crianças. Então, as crianças já eram jogadas. Então, assim, o abuso ele não é algo de hoje em dia, o abuso sexual infantil é algo de uma construção de muitos anos. Deixa eu ver aqui. Conforme Wiseman et al., o abuso sexual envolve uma história cultural de longas décadas, em que esse tipo de relação era vista de forma normal. Em algumas civilizações existiam normas que facilitavam o prazer do povo, contrariamente à integridade de crianças e adolescentes, mesmo apesar de todas as leis de proteção à criança e ao adolescente. A minha terceira sessão foi sobre as dinâmicas do abuso. Segundo Eghari, não sei se é assim pronuncia, 2006, ele fala que o abuso não se caracteriza apenas pelo contato sexual. Então, às vezes, no nosso senso comum, a gente imagina que o abuso é algo forçado, é algo com penetração, e nem sempre é assim. Existem várias dinâmicas de abuso, que pode ser mostrar o órgão genital, ou, enfim, inúmeras outras dinâmicas de abuso que pode acontecer. Acho que eu não coloquei aqui, mas no meu trabalho eu falei sobre a dinâmica do silêncio, que quando é no contexto intrafamiliar tem muito disso, ou troca de carinho, de favores, ou enfim, ou até ameaças para essa criança não falar para o restante das pessoas. E esse silêncio, ele traz um prolongamento desses abusos, então a criança não entende, acha que aquilo ali, não sei, acaba não entendendo, e acaba prolongando esse abuso por muitos e muitos anos. Eu tentei colocar aqui um pouquinho do quadro que eu fiz com os textos que eu consegui localizar na minha revisão bibliográfica. Foram encontrados 7 artigos no Cielo e 2 no PepSIC, que se enquadravam nos critérios de inclusão de um total de 20 artigos encontrados. Então, assim, eu encontrei artigos que entravam mais ou menos, só que o meu foco eram as consequências para as vítimas. Então, eu achei artigos muito bons que traziam a ideia ou da mãe ou do abusador, e o meu foco eram as possíveis consequências para as vítimas. Então, dessa forma, eu fui afunilando até achar 9 artigos que atendiam claramente minha proposição, né?
Cruz et al. 2021. Ele está aqui, ele é o primeiro do meu quadro, mas não é por acaso também. Foram os autores que eu achei mais completos, porque ele traz repercussões de ordens psicológicas, físicas, sexuais e sociais. Então eu achei assim, ele magnífico. Eu botei uma citação menor, mas os resultados deles foram bem satisfatórios para mim, porque eu confirmei essas possíveis consequências, que era a minha pergunta norteadora, consegui confirmar com todos esses que eu vou mostrar aqui para vocês. Para Sei Souza, a experiência do abuso é um evento traumático que traz prejuízos para a organização psíquica e subjetividade das vítimas. Ao vivenciarem algo nessa gravidade, todos os aspectos da vida físico, cognitivo, psicológico e social são afetados. Esses também conseguiram trazer assim, essas consequências em várias ordens. Vou passar aqui. Segundo Platt et al., 2018, agravos impactantes como abuso sexual infantil causam sequelas que repercutem durante toda a vida. Segundo suas pesquisas, algumas das consequências eram a gravidez, infecções sexualmente transmissíveis, tentativa de suicídio e transtorno do estresse pós-traumático. Então, esses autores, né, et al., trouxeram coisas mais específicas, né, infecções sexualmente transmissíveis, gravidez, transtorno do estresse pós-traumático, e mais uma vez o Florentino. Como eu falei anteriormente, foi o autor que eu me identifiquei muito, foi um dos artigos que eu me identifiquei bastante. E eu vou já mostrar para vocês por que eu me identifiquei tanto. As consequências para as vítimas do abuso sexual são inúmeras e amplas, e é possível generalizar ou determinar abertamente os resultados do abuso. Eu acho que eu errei, eu acho que não é possível, uma vez que a gravidade das consequências depende da subjetividade de cada vítima. Essa parte foi o que me chamou a atenção. Depende da subjetividade de cada vítima. Por isso que a minha pergunta norteadora se chama as possíveis consequências. Porque para algumas pessoas pode ter todas as consequências, para outras não, ou poucas consequências. E desse modo é necessário pensar no assunto sobre a experiência de cada indivíduo separadamente para evitar generalismo da questão. Então, cada vítima ela vai experienciar essas consequências de uma forma diferente. Isso vai depender também da forma do abuso, se foi mais grave, se foi menos, e com a subjetividade de cada vítima. Passando aqui. Cada pessoa pode elaborar ou vivenciar essas relações sexualmente, mais uma vez, Florentino, abusivos de uma forma diferente. De acordo com Florentino, para analisar essas consequências é necessário considerar alguns detalhes, como o grau de penetração, as formas que aconteceram a violência física e psicológica. Torna-se imprescindível catalogar os canais de denúncia e as possíveis redes de proteção. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever de todo cidadão denunciar qualquer violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes, incluindo a violência sexual. No artigo eu também coloquei essas 4 indicações. A primeira é o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100. Ligando para esse número, é possível eles encaminharem para as redes de proteção. Deixei também aqui o Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. São algumas redes de proteção para esses casos. Considerações finais. Apesar de todo o avanço e redes de proteção, muitas crianças e adolescentes ainda são vítimas das diferentes formas de violações. E esse fato nos alerta ainda mais para a necessidade de pesquisas, ações protetivas, articulações e responsabilidade da família, sociedade e Estado. Esperamos que o presente artigo possa auxiliar na elaboração de novas pesquisas na área, que possibilite a informação para profissionais sobre as possíveis consequências para as vítimas e toda a dinâmica do abuso, tal como da possibilidade de servir como informativos para os demais leitores. Aqui eu deixei as minhas referências. E esse é o meu último slide de agradecimento. Agradeço a todos aqueles envolvidos de alguma forma nessa pesquisa, meus professores, colegas de classe e familiares. E encerro com uma frase que me marcou muito, que é: eu nunca sonhei sozinha. Agora me emocionei. Eu nem sabia se poderia ter a foto da minha família, mas eu coloquei. Gostaria de agradecer, eu vou mostrar esse vídeo depois, eles vão estar assistindo. Então, muito obrigada por tudo. E muito obrigada à banca, ao professor, aos meus colegas que estão assistindo. É um momento muito emocionante. E encerro aqui minha apresentação. Obrigado, Vitória, né? Parabéns pela coragem, né? Pela coragem do tempo, pela coragem da apresentação, por ter ido até o fim. E
Vou passar então aqui a palavra. Quem gostaria de começar? Primeiro, antes de tudo, né, eu queria te parabenizar. Você é uma pessoa muito especial, fazer de chorar mais, hein, Vi? Eu achei lindo você colocar a foto da sua família. Muito, muito lindo, né? Eu tô suspeita porque eu tô trabalhando ultimamente com abordagem sistêmica, né? Então, tudo que fala em família me toca, né? Toca no meu ponto fraco. E eu achei uma ideia e algo muito importante da gente começar a dar uma olhada, né? De como trabalhar, não só o abuso sexual, né? Mas toda a parte. Vou até depois passar para ti, eu estava aqui separando. Eu tenho 2 textos bem. Eu quis mais deixar essa mensagem para ficar. Tá. André? Não, Vitória, muito obrigada. Mais uma vez aqui agradecendo ao Alexandre. Primeiro, parabenizar pela sua apresentação, foi super rica, foi fiel ao trabalho, mas ela trouxe mais elementos, né? Assim, a gente pode ver o seu trabalho de um outro jeito, né? Assim, complementa o seu trabalho. Você demonstrou muita segurança na sua apresentação, então, meus parabéns, né? Dizer que a gente não se conhece pessoalmente, mas é uma satisfação e perceber também o seu empenho em fazer esse trabalho, né? Pronto, Vitória. Opa, tá aqui a Vitória. Então, após, né, a deliberação da banca, nós decidimos, então, Vitória, que o teu trabalho está aprovado. Parabéns. Ficamos muito felizes, né, por você ter escolhido esse tema, por você ter realmente se dedicado. E aí, se você quiser ter algumas palavras, ainda você pode falar. Certo, só agradecer mesmo, estou muito feliz que esse dia finalmente chegou. Foi um trabalho que não foi difícil, mas eu tive as minhas dificuldades, eu achava que eu não ia conseguir escrever um TCC, foi difícil pela metodologia em si, mas que eu consegui vencer, e isso é muito gratificante. Queria te agradecer muito, Quintela, por tudo. Tanto que eu lhe puxei para tudo que eu podia. Era meu supervisor do estágio, meu orientador de TCC, tudo que eu podia. Eu tive esse prazer de poder te trazer para tudo que eu consegui aqui no final do curso. Não conhecia a professora Andréa pessoalmente, mas eu já tinha ouvido, os passarinhos já tinham me contado que era uma professora maravilhosa, então eu já estava grata, mesmo sem ter te conhecido ainda. A professora Viviane não está mais aqui, mas é outra pessoa maravilhosa, que eu só tenho a agradecer mesmo por estar essa noite com pessoas tão incríveis e com colegas também assistindo, então só tenho a agradecer mesmo. Ok, obrigado, né? Mais uma vez, parabéns. Queria desejar a todas e todos, né, um excelente resto de noite, né? E encerrar por aqui a sessão de defesa, né? Obrigado pela participação e até a próxima.